Oi! Pessoal, aula de hoje a gente vai falar sobre dois sistemas super importantes que realizam a homeostase do nosso organismo. Homeostase equivale a um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico, ou seja, toda vez que ocorre o aumento de um determinado processo no nosso organismo, tipo batimento cardíaco, então se ele passar de 80 batimentos, uma pessoa em repouso, então vai existir um mecanismo chamado feedback negativo, que vai fazer com que esse batimento reduza, para ele voltar à frequência normal. Da mesma forma, se esse batimento ele reduz, vai existir o feedback positivo, fazendo com que ele volte ao normal. Então, quer dizer que esse equilíbrio que aumenta e que diminui é o que é chamado a homeostase, que é controlado então por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso faz esse controle através de neurônios, onde os neurônios se comunicam e fazem esse processo através de sinapses. Né? Então, é uma resposta rápida, tá? Porque o estímulo nervoso é elétrico, enquanto que o sistema endócrino ele faz isso através de hormônios. Legal? Bom, então, a aula de hoje a gente vai concentrar nossa ideia de homeostase no sistema endócrino. Ok, galera? Então vamos lá. O sistema endócrino ele faz esse controle através de substâncias químicas que a gente chama de hormônios. Então, o que são os hormônios? Os hormônios são substâncias que são proteínas ou lipídios que são produzidos por órgãos especiais. Esses órgãos especiais são as glândulas, ok? E aí essas glândulas elas vão compor um sistema que a gente chama de sistema endócrino, porque essas glândulas elas são internas, ou seja, elas liberam hormônios, liberam substâncias que vão cair no sangue, e o sangue então vai transportar isso para uma célula-alvo. A célula-alvo é a célula que tem um receptor, como vocês estão vendo aí na imagem, específico para aquele hormônio. E aí aquele órgão-alvo vai executar uma ação de estimular ou inibir. E aí é que entra aquela história que a gente falou dos feedbacks, ou retroalimentação. Show? Vamos lá então. Esse sistema ele é formado por quatro principais glândulas. Tá? Eu vou falar quatro principais, porque a gente vai concentrar aqui ó, na hipófise, tá? Tireoide, aí a gente tem o pâncreas, os suprarrenais, tem as glândulas, tá? Mas olha aí, ó. Vamos lá. A hipófise ela é considerada a glândula mestra do organismo, tá? Então é através da hipófise que ocorre o controle das outras glândulas. Porém, quem comanda a hipófise é o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura do cérebro, tá? Que está lá dentro do cérebro. E esse hipotálamo é que vai controlar esses sistemas, certo? Ou seja, ele que na verdade vai controlar a fome, a sede, a raiva. Então ele está relacionado com as coisas básicas, né, de uma espécie. Tá? Quando a gente fala espécie, quer dizer que outros animais também têm o hipotálamo, e aí o hipotálamo tem essa função de fazer esse controle. Legal? Fome, sede, raiva, temperatura. Então, tudo isso tem a ver com o hipotálamo. E o hipotálamo, como ele está ligado ao cérebro, aí o que, que ele faz? Ele controla a hipófise. Tá? A hipófise, então, ela é essa glândula mestra que a gente vai começar a estudar agora. Então, onde é que está a hipófise? A hipófise, então, ela está exatamente na base do cérebro, no centro dele, tá? Conectado ao hipotálamo. Então, o hipotálamo ele vai estimular a hipófise, e a hipófise, então, ela tem duas partes. Uma parte que a gente chama de neurohipófise, ela faz uma conexão direta com o hipotálamo. São neurônios do próprio hipotálamo que vai produzir esses hormônios, tá? Então, existem dois hormônios que são produzidos por essa neurohipófise, que é a ocitocina e o ADH. A ocitocina, ela é o hormônio que vai estimular as contrações uterinas, né, para que ocorra o parto. Então, o parto ele é um processo, digamos assim, involuntário, quer dizer, contrair o útero para ocorrer a expulsão do feto que está lá. Então, é um processo involuntário que é feito por esse hormônio. Legal? Então, quando a gente vê lá naqueles filmes, naquelas novelas, né,
aquela força, aquela pressão que a gente vê, é um pouco de exagero, certo? Porque quem está fazendo o processo inteiro é o útero e é através desse hormônio chamado ocitocina. A ocitocina também, ela faz a ejeção do leite. O que quer dizer isso? A liberação do leite, ela ocorre de forma involuntária, tá? Porque ocorre a contração também de músculos que envolve os seios nasais. Os seios nasais, ou seja, as glândulas mamárias, tá? As glândulas mamárias. Bom, aí sendo assim, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer então a liberação do leite. Legal? Então vamos lá. O ADH é o hormônio antidiurético. Hormônio super importante, esse daqui sempre cai no Enem, então fiquem ligados. O ADH ele estimula a reabsorção de água nos rins. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que quando o rim ele filtra o sangue, uma boa parte da água iria para a urina. E aí o que faz a água voltar do rim para o sangue é esse hormônio. Então, quanto mais eu produzo esse hormônio, mais economizo água, tá? Então, quer dizer que se eu não bebo água, minha urina vai ficar como? Então, diluída ou concentrada? Concentrada, porque eu vou produzir esse hormônio em grande quantidade para poder economizar água. Então, quando é que a gente percebe de fato que a gente está produzindo isso aqui? Quando estamos urinando amarelo. Então, se sua urina está escura, né? Quanto mais amarela, quanto mais escura, significa que você está produzindo ADH para economizar água. Tudo bem? Bom, aí tem duas coisas para a gente considerar aqui. A ação do álcool, tá? O que é que o álcool faz? O álcool ele inibe a produção do ADH. Ele vai lá nessa neurohipófise, estimula, ou seja, inibe, tá? A liberação do ADH e com isso você perde muita água. Por isso que no dia seguinte você tem ressaca. E a segunda coisa é uma doença chamada diabetes insípidos. O que é diabetes insípido? É uma doença que é provocada pela não produção desse hormônio, ADH. E a pessoa pode chegar a urinar 20 litros de água por dia. Pensa aí. Então significa que toda a água que passar pelo rim vai se transformar em urina, tá? E com isso perder muita água. Legal, galera? Então essa foi a parte da neurohipófise. Agora, o que é que nós vamos ver? A gente vai ver a outra parte da hipófise chamada de adenohipófise. Aqui nessa figura, nessa imagem, a gente percebe melhor o que eu estou tentando explicar. Quer dizer que a hipófise ela tem duas partes, tá? A neurohipófise, que é essa daqui que produziu a ocitocina e o ADH, e tem essa parte maior que é chamada de adenohipófise. Então, a adenohipófise, o que é que ela faz? Ela produz todos esses hormônios que vocês estão vendo aí. Prolactina, GH, ACTH, TSH, FSH, LH. Então, esses hormônios são produzidos por essa glândula, tá? Por essa parte da glândula. Na neurohipófise, quem produz os hormônios é o próprio hipotálamo. E a hipófise só faz liberar esses hormônios. Tudo bem? E aqui são os hormônios que verdadeiramente a hipófise produz. Bom, a prolactina, com esse nome, já lembra o que para você? Que tem alguma coisa a ver com leite, certo? Então, ela que estimula as glândulas mamárias a produzir o leite materno. Então, quanto mais o bebê mama, mais prolactina a mulher produz para poder ocorrer esse estímulo de produção. Bom, já o GH, ele produz um hormônio, ou seja, o GH é o hormônio do crescimento. Essas siglas, elas estão em inglês. Lembra que em inglês tem aquelas troca, né? Então, hormônio do crescimento, grow hormone, do inglês, ok? Então, nesse caso, GH, hormônio do crescimento, que também é chamado de somatotrófico. Soma quer dizer corpo, trófico, estimulante do corpo. Ou seja, a principal função é estimular mitoses no organismo para ocorrer o crescimento, principalmente do osso. Então, a célula mais responsiva ao GH é o osso. Tá? Então, se o osso cresce, tudo ao redor vai crescer e algumas células são, digamos assim, estimuladas a esticar, porque o osso está crescendo, e outras se multiplicam. Legal? A falta do GH, nanismo. O excesso de GH vai dar
o gigantismo, né? Pessoas que vão passar 2,10 metros. Já o ACTH é o hormônio que vai estimular as glândulas suprarrenais. A gente vai ter uma aula específica aí para isso, para falar de glândulas suprarrenais. TSH é o hormônio que estimula a tireoide, a gente vai ver daqui a pouco. O FSH e o LH que estimula as gônadas. Então, são chamados de hormônios gonadotróficos, ok? Bom, existiria ainda na hipófise uma parte chamada de porção intermediária, que seria a função de produzir o hormônio chamado melanotrófico, que é chamado de MSH, que é o que vai estimular a produção de melanina. Então, esse hormônio, quando a gente está tomando sol e a gente fica bronzeado, aí quer dizer que ele que vai estimular os melanócitos a produzir mais melanina. Beleza? Então, essa foi a hipófise. Agora, a gente vai ver um resumo desse trem aqui que a gente viu. Tudo bem? Então, a prolactina é estimular a produção de leite, ok? A liberação do leite é o ocitocina e a estimulação para a produção, a prolactina. GH, o crescimento do osso, né, principalmente, tá? TSH, estimular a tireoide. O ACTH, estimular as suprarrenais. E o LH e o FSH, hormônios gonadotróficos. O que quer dizer isso? Que vão estimular as gônadas. Beleza? Então essa foi a nossa aula sobre a hipófise. Espero que tenham gostado. Curtam aí o canal e se inscrevam no canal.